Olá, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Leildon. Opa. Bom dia, muito bom dia a todos. Iniciando aí mais um trabalho aí de verificação de conformidade em nome do IQA, de forma que nós possamos, de alguma forma, trazer um pouco mais de informações aí para vocês nesse período de pandemia, discutir um pouco aí a questão de verificação da conformidade, como é que nós podemos fazer a verificação da conformidade. Inicialmente, queria mandar estou vendo aqui a lista de participantes, mandar um abraço aí para o Rodolfo Dagnino, grande Rodolfo, João Marcelo, Érica, pessoal aí de longos tempos aí de auditoria. Grande abraço a todos. Muito bem-vindos aí. Bom, a nossa palestra está sendo transmitida também via YouTube, né? Então, de antemão, agradeço aí a participação de todos e vamos começar, né? Só um pouquinho aí, 2 minutinhos antes também, não tem nenhum problema. Ok, pessoal. Muito bom dia, obrigado mais uma vez aí pela participação de vocês. Nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre como manter o status da conformidade ambiental, saúde e segurança ocupacional, e essa metodologia também vale aí para responsabilidade social, vale para energia, vale para outras normas que eventualmente tenham a necessidade de manter a conformidade com os requisitos legais. Bom, para quem não me conhece, meu nome é José Leildon, eu sou químico de formação. Só travou aqui a minha apresentação, espera só um pouquinho. Aí, agora foi. Eu sou químico de formação, venho basicamente aí da indústria de lubrificantes, da indústria metal-mecânica, da área de munições, né, e da indústria química. Trabalho aí com a área de saúde, segurança, meio ambiente, qualidade desde 2001. Estou no IQA aí há 15 anos, fazendo auditorias de meio ambiente, 9.000, ISO 45.000 e mais outras normas que eventualmente tornam-se necessária a verificação da conformidade. Bom, o IQA, para quem não conhece o IQA, a grande maioria conhece, mas o IQA é uma instituição sem fins lucrativos, né, especializada aí no setor automotivo, criada em 1995, hoje com atuação na área de certificações, treinamentos, qualificação de pessoas, publicações técnicas, ensaio de laboratório, né, nosso laboratório lá em Sorocaba, Parque Industrial de Sorocaba, Parque Tecnológico, desculpa, inspeções e avaliações técnicas, né, aí para os escopos dos fabricantes de veículos, fabricantes de autopeças, concessionários, distribuidores, varejistas, centro de reparação, retífica de motores, etc. A nossa missão é de ampliar um pouco a confiança, gerar conhecimento e aprimorar a gestão de qualidade, beneficiando as organizações e profissionais através de referências do setor automotivo, tendo como marca principal aí a agilidade, a excelência, a sustentabilidade e inovação. Aí algumas entidades que participaram da fundação do IQA, né? Anfávia, CETESB, Ministério da Cidadania, Abiplast, ABCQ, enfim, IPT, Vanzolini. São algumas entidades que no passado juntaram-se aí, viram a necessidade de fundar o IQA, participaram da fundação. Bom, o nosso objetivo principal é discutir método de verificação de conformidade, né? Atendendo aí a demanda das partes interessadas, mantendo o conhecimento e status da conformidade, reduzindo os riscos das operações, mantendo atendimento aos requisitos do sistema de gestão, seja ele gestão ambiental, seja ele saúde, segurança, energia ou qualquer outro sistema. Dessa forma, primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre a definição da conformidade, todo mundo conhece, enfim, mas tem uma definição para que a gente possa conversar sobre os conceitos e até do que a gente espera ver quando vai fazer uma auditoria, o que a gente espera ver na conformidade, como é que vocês podem manter isso.
Auditoria de conformidade é um processo sistemático para obter e avaliar objetivamente evidências em relação a um determinado objeto, se está em conformidade com as normas aplicáveis identificadas como critério. Então, como critério de auditoria, se eu for fazer uma auditoria ambiental, o meu critério é a ISO 14000. Se eu vou fazer uma auditoria de segurança, o meu critério é ISO 45000. Se eu for fazer uma auditoria de conformidade legal, o meu critério são as legislações. E aí, nesse contexto, nós precisamos falar um pouquinho que muitas vezes se vê a verificação da conformidade sem a devida descrição das evidências, né? Então, só como sim ou não, sim ou não, sim ou não. Então, verificação da conformidade é você comparar as evidências existentes com o critério que você está estabelecendo, seja o critério de legislação, seja o critério de outras normas. Bom, no contexto atual, nós temos aí algumas revisões de legislações, né? Aqui no Brasil, aí nos últimos anos, nos últimos meses, principalmente, nós tivemos várias legislações novas, revisão de legislação no que diz respeito principalmente aí à parte de saúde e segurança ocupacional, revisão da NR20, revisão da NR10, revisão da NR18, 24, aliás, está em revisão aí a NR7, a NR9 também. Então, algumas legislações mudaram, algumas mudaram pouca coisa, mas veio aí para trazer um pouco mais um pouco de melhoria em relação, entendimento melhor em relação a algumas coisas que estavam definidas nas normas anteriores. Bom, diante disso, com esse novo cenário, nós também temos aí a redução de colaboradores. Então, isso, com a redução de colaboradores, aumenta aí as atribuições de outras pessoas, né? Então, as pessoas passam a ter responsabilidades que não tinham antes, porque passam a acumular funções. Aí, aumento das demandas, processo de auditorias remotas, mudanças de processo, você reduz processo, aumenta processo, e essas mudanças demandam aí a necessidade de adequação em relação aos requisitos legais. É importante deixar claro que a auditoria de conformidade legal, ela é um requisito normativo, mas não necessariamente você deve fazer somente para atender aos requisitos de norma, né? Todas as empresas que não têm certificações, por lei, elas são obrigadas a atender a legislação. Isso está definido, por exemplo, na Lei de Crimes Ambientais, no artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais, 9605, onde torna-se obrigatoriedade de você ter licenciamentos e atender aos requisitos legais. Então, no contexto atual, nós temos aí uma redução do número de colaboradores, um aumento das legislações, aumento de exigências, mas nós não podemos perder o foco da necessidade de atender aos requisitos legais pertinentes. Bom, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre a conformidade legal, propriamente dito, que é o nosso objeto, nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios do direito ambiental, que são os princípios que norteiam todas as legislações aplicáveis hoje, né? Todas as legislações ambientais. Então, você tem aí o princípio do usuário pagador, que é o princípio no qual você paga para usar os recursos ambientais. Quando você capta a água do subsolo, você paga uma taxa lá no final do mês, trimestral, mensal, para poder ter acesso à água do subsolo. Você tem, por exemplo, o princípio do pagador, né? Do poluidor pagador, ou seja, não é porque você paga que lhe dá o direito de poluir. Então, você paga para destinar os seus resíduos, você paga para destinar os efluentes, você paga para destinar produto químico, mas não é pelo fato de você pagar que lhe dá o direito de poluir. Então, você tem aí o que nós chamamos de princípio do direito de poluidor pagador. Adicionalmente a isso, você ainda tem um princípio que é o princípio da reparação ou da responsabilidade. Então, não é pelo fato de você pagar que você não tem a obrigatoriedade de fazer, a responsabilidade de fazer a reparação do dano. Então, a questão ambiental, ou a norma ambiental, ou a lei ambiental 9605, estabelece lá no artigo 70
que não é o crime ambiental, mas os desvios ambientais, algo assim, ele acontece por ação ou por omissão. Então, independente se você teve ação ou se você se omitiu, você pode ter aí a necessidade de reparar e a responsabilidade de reparar o dano. Você tem aí o princípio do direito ambiental, que denomina-se o princípio da função social da propriedade. Toda e qualquer propriedade, ela tem uma função social, por isso que as propriedades de produção de soja, de milho, de arroz, tal, etc., de madeira, ela é obrigado a deixar uma parte da propriedade com as questões de reserva legal, ou seja, manter a reserva legal para poder cumprir a parte da função social. Você tem aí o princípio do direito ambiental denominado do direito à sadia qualidade de vida. Todo mundo, todas as pessoas têm o direito à sadia qualidade de vida, independente de onde mora ou independente do que faz. Você tem o princípio do desenvolvimento sustentável, que é você assegurar a sustentabilidade das gerações futuras, né? As necessidades das gerações atuais, sem você prejudicar as gerações futuras. Você tem o princípio da informação ambiental. Toda e qualquer pessoa tem o direito de ter a informação ambiental. O órgão ambiental não pode, aí nós temos uma lei da informação, o órgão ambiental ele não pode ou não deveria restringir informações ambientais, salvo naqueles projetos que são projetos de segurança do Estado, segurança nacional. Aí ele pode não deixar você consultar as informações. Você tem o princípio da obrigatoriedade do poder público, ou seja, o poder público tem o direito, o dever de intervir quando as questões ambientais ou quando a poluição ambiental aparece, ou quando há algumas questões ambientais. Você tem o direito do acesso à justiça nas questões ambientais. Você tem, adicionalmente a isso, você tem o princípio da educação ambiental, o princípio da prevenção, o princípio da precaução, etc., etc. Então, todos esses princípios, eles, na realidade, norteiam a legislação ambiental pertinente, né? Muito bem. Dentro aí da parte de verificação da conformidade, a primeira coisa que nós recomendamos para vocês, que diz respeito à conformidade, é que nós façamos aí um programa de verificação da conformidade. O que pode ser composto nesse programa? Esse programa pode ser composto pelo quê? Você pode definir aí o que nós chamamos como entrada dos requisitos legais pertinentes. Então, identifiquem todos os requisitos legais ou outros requisitos que são aplicáveis ao seu escopo. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o escopo. Identifiquem as políticas corporativas. De repente, você faz parte de um grupo e tem políticas corporativas mais severas. Identifique quais são essas políticas. Identifique as notificações e acidentes, se teve notificações, porque isso vai servir para você, inclusive, calcular o risco das questões de legislações, né? Considere os monitoramentos realizados como entrada e considere também um mecanismo de comunicações com os órgãos de controle. Então, quem faz a comunicação com os órgãos de controle, quem faz as comunicações internas. Como ferramenta de controle operacional, para você manter a conformidade, você tem um controle operacional sobre as licenças e autorizações. Então, é muito comum nós fazermos uma auditoria de sistema ou auditoria de conformidade e a empresa simplesmente ela só tem controle sobre a validade da licença, ela não controla, por exemplo, as exigências técnicas da licença. Então, quando você pega uma licença operacional, você vai no verso da licença, em todos os estados, tem lá uma série de exigências que você tem que atender, e não só manter a licença válida. Você precisa ter um mecanismo de analisar as demandas, seja demandas de clientes, seja demandas do órgão de controle, seja demandas dos empregados, dos colaboradores, de escolas, né? Você tem um ponto extremamente importante hoje, que é para quem é certificado em gestão de qualidade, em gestão de ambiental e de saúde e segurança, é a gestão de fornecedores. Então, quando você estabelece uma relação com o fornecedor, ele se compromete a fazer aí o atendimento aos requisitos legais, você se compromete a atender. Então, na definição de escopo de verificação de atendimento, você vai verificar
definir se você vai auditar o seu fornecedor, ou parte do seu fornecedor ou não. Você tem a gestão de pessoas, extremamente importante para que você mantenha a qualificação da pessoa que faz a verificação de atendimento a requisitos legais. E você tem um ponto extremamente importante também, que é o gerenciamento de risco. Fazendo o gerenciamento de risco, você vai identificar quais são aqueles pontos, aquelas legislações, aqueles aspectos que são mais significativos, para que você dê prioridade àquilo que é mais significativo. Bom, como saída do programa de verificação da conformidade legal, você tem o que nós chamamos de instrumentos para monitoramentos. Então, você vai definir regras e procedimentos. Qual é a periodicidade que nós vamos fazer a verificação do atendimento? Quais são os procedimentos? O que fazer com determinados aspectos ambientais para que ele cumpra os requisitos legais? Nós temos a necessidade de treinamentos, canais de comunicação com as partes interessadas, os indicadores de performance para monitorar se os níveis de atendimento a requisito legal estão sendo atendidos e alcançados. Nós temos eventuais ações corretivas, quando você faz uma auditoria de conformidade legal, geralmente tem a necessidade de tomada de ações corretivas, e isso você tem que gerenciar. E, por último, você tem auditorias de conformidade, que é para verificar se toda essa metodologia está sendo atendida ou está conforme. Feito isso, nós dividimos aí um planejamento, sugerimos aí um planejamento para a verificação da conformidade em 6 etapas, né? A primeira coisa é a definição de escopo, né? Então, o escopo, ele é fundamental, além de essencial, para que você tenha sucesso e a sua conformidade legal ela seja adequada. Nós até costumamos falar a seguinte situação, né, um pouco aí de brincadeira, mas a gente costuma dizer que na definição do escopo existe uma diferença básica entre a auditoria de conformidade legal e a auditoria de sistema de gestão, né? Então, quando eu vou definir o escopo do sistema de gestão, ele tem que ter do sistema de gestão, a auditoria tem que ter a profundidade de um prato, né, e o tamanho de um oceano. Quando eu vou definir o escopo da conformidade legal, ela tem que ter a profundidade de um oceano, ou seja, eu tenho que ir até a última consequência para identificar se a legislação está sendo atendida ou não. Então, o sistema ele é um pouco mais... Ele é do tamanho do oceano com a profundidade de um prato. E a conformidade legal é a profundidade do oceano e o tamanho de um prato. Ou seja, você foca a conformidade legal naquilo que você quer especificamente, não necessariamente vem trazendo tudo de uma vez, né? Faz tudo de uma vez. Então, você foca exatamente naquele ponto e vai até a exaustão para você determinar e declarar a conformidade legal. Não se esqueçam que um relatório de conformidade legal bem feito, ele pode servir para você apresentar a um órgão de controle, a uma reclamação numa prefeitura ou do estado, a um cliente, se ele solicitar. Quando você faz algo profundo, bem feito, ele serve para essas coisas, ele serve para a demanda de partes interessadas. Uma conformidade legal que você coloca somente sim ou não, sim ou não, sim ou não, que está atendendo, você não está verificando a qualidade das informações, você está colocando somente a quantidade de informações, né? Então, eu tenho que saber a qualidade e a quantidade da informação para eu poder adotar que uma conformidade legal tenha a profundidade que seja adequada ao meu escopo, né? Então, eu defino o meu escopo da conformidade baseado em quê? Se eu vou fazer o licenciamento, eu vou trabalhar com produtos químicos, eu vou fazer resíduos, eu vou fazer efluentes, vou fazer espaços confinados, vou fazer só equipamentos pressurizados, transporte, energia, etc. Então, uma vez que você identificou lá os seus aspectos, os seus requisitos legais, você agora vai identificar, dividir isso ou fazer de uma vez só, depende se você tiver tempo. Nessa época de disponibilidade de tempo, geralmente não se tem o tempo adequado para... É um dos fatores limitantes, é a disponibilidade de tempo, mas você pode dividir isso e fazer uma vez por mês um assunto, e ao final do ano, do período que você determinar, você ter uma conformidade legal
completa do seu sistema, né? Então, antes da gente passar para o planejamento, você tem aí o que nós chamamos da definição de escopo, né? Então, eu tenho aí o site produtivo e eu tenho as fontes externas antes do processo e depois do processo. É você que vai definir se você quer uma conformidade legal do processo inteiro, inclusive da aquisição de matérias-primas ou de transporte de matéria-prima, também do processo produtivo e da verificação da distribuição, do uso e da reciclagem. Porque hoje você pode fabricar produtos que ele tenha que ter uma logística reversa, né? Então, embalagens, por exemplo, tem uma logística reversa. Então, isso tem requisitos legais aplicáveis. Se eu não verifico isso, aí eu estou falando de lubrificante, que tem logística reversa, embalagem de lubrificante, lâmpadas, pneus, todas as baterias, todos esses produtos, eles têm hoje logística reversa, que numa conformidade legal ela tem que aparecer, de acordo com o que está estabelecido na legislação. Então, eu não posso fazer... O que vai definir uma confiabilidade da minha conformidade legal é o escopo. Se eu vou fazer a verificação também das atividades antes do processo e depois do processo. Então, antes do processo, eu posso ter efluentes, emissões, antes do processo, transporte, né, a questão de emissões atmosféricas. No processo, eu vou ter emissões atmosféricas, efluente, resíduos, né, uso de energia, radiações emitidas, produto no final da vida útil, né, uso do espaço, eventualmente, etc., no transporte, e assim por diante. Então, o que vai definir a questão a confiabilidade, uma maior, digamos assim, confiabilidade no meu processo de conformidade legal é na definição do escopo. Tem dois aspectos que são fundamentais, a definição de escopo e a qualificação do profissional que faz a verificação do atendimento. Porque muitas vezes as pessoas a capacidade de... Vocês estão me ouvindo? A capacidade de definição do escopo, que ele é fundamental, né? Ou seja, eu tenho que definir o escopo para poder ter uma sequência lógica da verificação do atendimento aos requisitos legais. Bom, a identificação dos requisitos e avaliação dos requisitos. Então, considerando o escopo, você vai agora fazer a identificação daqueles requisitos que são aplicáveis ao escopo, que pode ser um requisito federal, pode ser um requisito municipal, pode ser um requisito estadual, pode ser outros requisitos. O que é importante, né? É comum a gente verificar resultados de conformidade legal, onde a pessoa que fez a conformidade legal não considerou, por exemplo, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, as ABNTs. Olha, tem diversas ABNTs que são aplicáveis ao escopo, independente do tipo de produto que a empresa fabrica. Tem desde da ABNT 12235, que é armazenagem de produtos perigosos, de resíduos perigosos, e a 11174, que é de resíduos não perigosos. Você tem a 5419, que é sobre SPDA, você tem norma 14725, que é de produtos químicos, enfim, de resíduos, etc, etc. Então, eu tenho que fazer relação também a essas normas que nós determinamos que determina-se de outros requisitos. Outros requisitos também podem incluir requisito de cliente, né? Então, você tem aí montadoras que muitas vezes tem manual do fornecedor que estabelece alguns requisitos a serem atendidos. Você pode ter requisitos corporativos. Você pode exportar o seu produto e lá para o país que você exporta pode ser que tenha requisito, por exemplo, de destinação do produto no final da vida útil. Então, você tem que avaliar quais são esses outros requisitos para que a sua verificação da conformidade seja completa, né? E aí, feito isso, faça uma avaliação dos riscos, ou seja, quais são os aspectos hoje que demonstram-se com maior potencialidade de risco para a minha empresa? É resíduo, é efluente, é emissões, é transporte, né? É trabalho em altura, é espaço confinado, é equipamentos pressurizados.
é NR10, que é trabalhos com eletricidade, não sei, depende muito do escopo que você faz para você determinar quais são os requisitos que são mais importantes para você. Aí você pode questionar, pô, Leandro, mas requisito legal é requisito legal, eu tenho que atender de qualquer forma. É exatamente isso, eu também concordo. Porém, na atual conjuntura, vai por aquilo que tem o maior risco de você ser notificado, de você estar expondo as pessoas, de você estar expondo a marca da sua empresa, e assim sucessivamente. Então, você tem que determinar qual é o risco para que você priorize esses requisitos. Você não vai deixar de verificar os demais, mas você vai priorizando os requisitos para poder, ao final do planejamento, ao final do ano, ao final do período, você ter verificado todos os requisitos que são, foram identificados. Muito bem. Então, em função disso, você vai estabelecer objetivos e cronogramas, né? Então, você pode pegar o seu escopo que você determinou, e aí você pode planejar uma verificação geral de todos no mesmo mês, na mesma semana, tal, e assim por diante, né? Aí como está no cronograma. Ou você pode verificar, estabelecer um cronograma para verificar parte dos requisitos legais, mensal. Você pode fazer produtos químicos em fevereiro, março, abril, maio, depende muito da priorização. O mais importante para mim hoje está sendo o quê? Espaços confinados, porque eu tive um problema com espaço confinado. Então, puxa a NR33 para fazer logo de imediato, que é aquilo que está oferecendo mais risco para você. O mais importante é que você tenha da necessidade de verificação das evidências de forma qualitativa e quantitativa, né? Eu já tive, por exemplo, só contando aqui uma situação, eu estava numa auditoria uma vez e tinha um processo de uma pessoa fazendo um trabalho em altura. E aí tinha uma empresa terceirizada que fazia o trabalho em altura. E eu pedi para o auditado pegar a documentação daquela empresa que estava fazendo o trabalho em altura. E aí o rapaz me trouxe e tem um certificado lá de qualificação do funcionário da empresa terceirizada, que ele tinha dado 40 horas de treinamento para trabalho em altura. Aí eu falei para ele, olha, se a chance desse certificado ser falso é muito grande. Ele falou, mas por quê? Eu falei, olha, porque o treinamento de trabalho em altura são 8 horas. Essa empresa está dando 40, então não tem muito sentido. Aí ele foi ver, na realidade, o técnico de segurança simplesmente tinha emitido certificados para as pessoas sem dar nenhum treinamento. Então, eu tenho que identificar tanto a qualidade como a quantidade de informação. Muito bem. Feito isso, estabelecer o cronograma, você vai partir para a realização da auditoria, né? Bom, realizar a auditoria, você vai realizar a auditoria é coleta de dados, né? Você vai coletar os dados nas fontes, né? Seja na área de segurança, seja na área de RH, então você vai coletar esses dados, né? Essas informações. Uma vez que você fez essas informações, um processo que é fundamental no processo de auditoria, uma coisa que é fundamental no processo de auditoria é nós sabermos fazer o que nós denominamos de cruzamento de informações, né? Então, eu vou cruzar informações, e aí, para isso, é anotação de evidência e memórias, né? Você tem que fazer um cruzamento de informações para que você saiba se aquilo que você viu na logística é aquela mesma situação, é a mesma realidade que você está vendo lá na área de manutenção e assim por diante. Às vezes você tem relações entre os processos que você tem que fazer o que a gente chama de cruzamento de dados. Baseado nisso, você passa a ter a confirmação das evidências, né? Você tendo a confirmação das evidências, você vai definir se isso passa a ser uma evidência conforme ou passa a ser uma evidência que esteja não conforme. E aí, ao final, você vai fazer uma apresentação do relatório. Na apresentação do relatório, que é fundamental para que vocês possam se pautar nas não conformidades, eventualmente, que vocês identificaram, eu trouxe aqui um modelo, uma sugestão de modelo de relatório. Então, você definiu, por exemplo, o escopo, né? Baseado lá no escopo. Você definiu que o seu escopo é efluente. Você vai fazer hoje a verificação do atendimento aos requisitos legais sobre efluentes, né? Então, quais são os requisitos legais aplicáveis a efluente? Resolução CONAMA 357,
resolução CONAMA 430, decreto estadual, se for no estado de São Paulo, a sua evidência, o decreto estadual 8468, pode ser o artigo 18 ou o artigo 19, um decreto municipal, portaria do DAEE, que é de 1630, de 30 de maio de 2017, que estabelece a outorga de lançamento de efluente, porque às vezes você lança o seu efluente no rio, para você lançar no rio você precisa da outorga. Você precisa ter as ABNTs relacionadas, você precisa ter decisões da CETESB, do INEA, da FEAM, do IPAAM, né? CETESB é São Paulo, INEA Rio, FEAM, acho que é Minas, IPAAM em Manaus, Amazonas, né? Então, você identifica aqui quais são os requisitos legais, todos os requisitos aplicáveis a efluente. Bom, para que eu saiba quais são, se os efluentes estão conformes, eu vou verificar agora quais são as evidências que você tem. Então, você tem cronograma de monitoramento dos efluentes, você tem o laudo de caracterização, você tem o laudo de conformidade do laboratório, você tem os inventários de efluente, você tem relatório de toxicidade, você tem outorga de lançamento, você tem efluente, evidência da classificação dos efluentes, você tem certificado de destinação desses efluentes, você tem licença do fornecedor, licença de transporte para transportar efluentes, certificado de destinação, sistema de armazenagem, etc, etc, etc. Então, aqui são as evidências que você tem para poder atestar que toda a legislação de efluentes, elas estão conforme. Bom, feito isso, você vai concluir agora a situação de conformidade, se ela está conforme, se ela está parcialmente conforme, se ela está totalmente não conforme. Você pode chegar e a empresa não ter absolutamente nada, ou a grande maioria das evidências não estão disponíveis, então ela está não conforme. Mas você pode chegar na empresa e ela ter a grande maioria das evidências e simplesmente não tem uma ou outra coisa, um certificado, ou uma calibração dos equipamentos, tal, então ela está parcialmente conforme. E aí aqui você vai definir a descrição, vai fazer a descrição do desvio, né? Então, você vai adotar, pode adotar esse processo para qualquer um dos aspectos ou do escopo que você definiu. Então, resíduos. Vem aqui, define quais são os requisitos legais aplicáveis a resíduos. E aí as evidências, inventário de resíduos, CADE, certificado de destinação, transporte, manifesto, etc, etc, etc. Né? Hoje, alguns órgãos ambientais, né, CETESB, o INEA do Rio, já estão automatizando, né, já estão hoje com alguns critérios já que você não precisa mais de documentos físicos, né, então você já tem algumas questões que são documentos eletrônicos no próprio site. Você, no Rio de Janeiro, por exemplo, quando você vai destinar um resíduo, você entra no site lá e imprime o manifesto, e quando o cara recebe lá, ele dá a entrada nesse manifesto e você já recebe o certificado, tal, etc, etc. Então, está ficando de forma mais fácil de fazer, inclusive, a conformidade. Mas eu preciso, e aí eu insisto muito nessa questão, eu preciso descrever a qualidade e a quantidade de informações para qualquer pessoa que leia o meu relatório, ele saiba que eu fiz uma verificação do atendimento aos requisitos legais e foi profundo, né? Ou seja, foi focado nos efluentes, mas a profundidade das evidências foram muito intensas, né? Então, eu tenho aqui todas as evidências para demonstrar que os efluentes estão conformes. Status da conformidade, aí você vai definir se é situação conforme, parcialmente conforme, não conforme, e aqui você vai descrever, eventualmente, o desvio identificado, né? Se você identificou alguma não conformidade, vai descrever aqui, e se não identificou, vai dizer que está somente aprovado e está conforme, né? Então, esse o modelo, cada um pode fazer da forma que achar melhor. Tem gente que coloca, para cada uma da legislação, vai colocando as evidências abaixo, enfim, outros fazem sim ou não, né? E não colocam a descrição da evidência, aí fica um pouco questionável, porque não se sabe se foi feito, se não foi feito, se evidenciou ou não evidenciou. Bom, uma vez que você fez o relatório agora você vai definir as ações e comunicar os resultados. Então, aqueles pontos que foram identificados como desvio, né? Eu tenho aí ações de contenção, que eu preciso sanar o problema de imediato.
Aí vem naquela metodologia clássica, né? Investigação das causas, por que aquilo aconteceu, ações sistêmicas, atualização dos riscos e oportunidades e comunicar o relatório aos envolvidos. Eu já tive alguns questionamentos no passado, principalmente quando eu ministrava aula lá na Oswaldo Cruz, no Senac e tal, de alguém, né, mais classificados aí, não classificados, né, mas mais intitulado como o que a gente chama de pessoa que são mais ambientalista, tal, essas coisas, né? E quando a gente vai numa empresa que verifica que a empresa não está atendendo ao requisito legal, por que a gente não faz a denúncia, né? Mas tem que deixar claro que eu não posso fazer denúncia, né? A denúncia não é, eu como auditor não posso fazer denúncia, quem pode fazer denúncia é o fiscal, nós não somos fiscais, né? Cabe à empresa receber o relatório, cabe à empresa analisar os desvios, e se esses desvios forem passíveis dela fazer uma autodenúncia, como, por exemplo, contaminação de solo, como, por exemplo, risco iminente de acontecer alguma outra coisa, aí cabe à empresa analisar a viabilidade dela fazer uma denúncia, uma comunicação para o órgão de controle, né? Mas não cabe em nenhum momento ao auditor, até por uma questão de confidencialidade, não cabe em nenhum momento ao auditor fazer a denúncia ao órgão de controle, senão aí nós estaríamos ocorrendo uma quebra de contrato, ou seja, eu tenho um contrato com o meu cliente está não conforme, agora eu vou lá e vou denunciar o meu cliente. Não tem sentido isso, né? Nós temos uma relação comercial e quem tem que avaliar a necessidade de denúncia, se for o caso, é o cliente, é o dono, é a pessoa que contratou você para fazer a verificação do atendimento ao requisito legal, né? Bom, feito isso, definir as ações e comunicar os resultados, você agora vai para a última parte, né, que é acompanhar a implementação das ações. Então, acompanhamento dos prazos, incluir a verificação das ações para a próxima avaliação da conformidade, comunicar os resultados das ações para os envolvidos e planejar a próxima verificação, né? Então, eu tenho meio que uma sequência lógica, desde o que vai nortear a minha verificação da conformidade é a definição do meu escopo, né? A definição do escopo que vai nortear se a minha verificação ela tem uma profundidade maior, né, digamos assim, no que diz respeito à verificação das evidências, uma confiabilidade, qualquer pessoa que lê o meu relatório, o nosso relatório, o relatório que você fez, a pessoa vai se sentir segura em dizer assim, não, realmente a empresa tem uma sistemática de verificação do atendimento a requisitos legais que são coerentes e nos dá a segurança de dizer que a empresa atende ao item avaliação da conformidade, né? Muito bem, feito isso, você passa agora a avaliar, finalizou o processo, agora você vai ver os possíveis riscos, né? Até para a próxima verificação do atendimento, você considerar isso. Se o seu escopo foi muito limitado, se ele não foi limitado, se ele foi um escopo com uma abrangência significativa, né? Você vai verificar a qualificação do profissional, né? Então, o profissional que faz a verificação do atendimento a requisito legal, ele não precisa ser advogado, ele não precisa ser o supra-sumo em termos de legislação, ele não precisa ser pós-doc em advocacia, mas ele precisa conhecer o escopo e conhecer os requisitos legais aplicados, né? Não é título que ele precisa ter, ele precisa ter conhecimento, né? Ele não precisa ter conhecimento. Se ele tiver conhecimento da legislação e do escopo que ele está auditando, ele vai te fazer um excelente trabalho. Se ele só tiver título, ele vai colocar lá sim ou não, e não vai conseguir atender a sua demanda. Então, a qualificação do profissional também é extremamente importante. Você pode ter um risco de limitação dos recursos, né? Agora, principalmente nesse período que nós estamos passando, pode ser que nós tenhamos aí limitação de recursos, né? Com redução do número de pessoas. É muito comum agora você chegar na empresa e o cara está lá e diz assim, ô Leildo, eu herdei agora essa parte ambiental. Por quê? Porque o cara foi cortando e cortou a área ambiental e agora jogou a área ambiental, estabeleceu que a área ambiental vai ter que ir à área de segurança, nem tanto a área de segurança, porque segurança tem requisito legal, né? Ou seja, é compulsório.
E aí ele vai jogando isso dentro embaixo daquelas áreas para assumir a responsabilidade. Ambiental não tem ainda, acho que só no estado do Paraná tem um requisito, tem que ter um responsável técnico ambiental, né? Enfim, e aí você vai estabelecer aí, ainda com os possíveis riscos, você pode ter aí os meios de comunicação, né? Agora com essa novo normal que a gente chama, né? A realização de auditorias pode acontecer de forma remota. Então, você precisa ter um meio de comunicação adequado para que você aproveite o tempo aí que você está estabelecendo de forma que não haja uma perda de tempo. Ou seja, o processo de comunicação ele é fundamental, que seja ágil para que você consiga ver as evidências e concluir a conformidade legal de acordo com aquilo que você planejou, de acordo com os critérios estabelecidos. Então, senhores, basicamente, era isso que a gente precisava passar aí para vocês, no que diz respeito, conversar com vocês aí no que diz respeito à forma de como verificar os requisitos legais, né? Então, uma mensagem que a gente pode deixar aí, depois se vocês tiverem alguma dúvida, pode passar as dúvidas aí no chat, estou vendo aqui que já tem uma aqui Deixa eu só ler aqui. Espera aí, que eu já vejo. Mas, assim, a mensagem que fica para vocês é não esqueçam, não deixem de fazer a conformidade legal. A conformidade legal, ela é fundamental e vocês devem fazer. Agora, o que precisa, eventualmente, não precisa vocês fazerem ela de 3, 4, 5, 6 dias de conformidade legal, que às vezes você não tem nem recurso para isso, mas você pode dividir aí, você pode fazer de acordo com aquilo que foi planejado, fazer resíduos, fazer efluente, fazer emissões, fazer equipamentos, etc, etc. Eu estou vendo aqui uma pergunta aqui do Rodolfo Dagnino. Grande Rodolfo, quanto tempo, hein, cara? Quanto ao atendimento das ABNTs, NBRs, por exemplo, sobre armazenamento de resíduos, etc., elas são obrigatórias em qualquer circunstância ou apenas forem chamadas na legislação? Se elas são obrigatórias se forem referenciadas na legislação, Rodolfo. Agora, toda e qualquer, no que diz respeito a resíduos, tá, essas coisas, elas sempre estão referenciadas nas licenças, né? Então, todas as ABNTs que estão referenciadas em legislações, como NR, nas NR, você tem a 5419, você tem a BNT 12235 de armazenagem de resíduos, todas elas estão atreladas a alguma legislação, né? Você tem a NR10 que traz algumas referências lá, algumas menções de ABNTs, mas principalmente aquelas que estão referenciadas em legislação, elas se tornam em caráter obrigatório para você atender e mencionar, fazer referência na verificação do atendimento requisito legal. Essa, por exemplo, você está falando aqui de armazenagem de resíduos, 12235, por exemplo, se você tem armazenagem de resíduos perigosos, o que vai atestar isso é um projetinho da área de resíduos, né? Um projeto com anotação de responsabilidade técnica, com os critérios que forem adotados no projeto, e aí você pode dar uma verificação de conformidade, ou pode dar uma conformidade se você tiver o projeto disponível. Tem outra pergunta aqui também, a identificação inicial dos requisitos legais aplicáveis, em geral, é feita de forma terceirizada pelas organizações, via empresas especializadas em legislação. Que outras formas a organização possui? Olha, Rodolfo, a identificação do requisito legal, ela pode ser feita por empresas terceirizadas ou ela pode ser feita pela própria empresa. Se você tem uma pessoa disponível que conheça e saiba onde estão os requisitos legais, consulte, por exemplo, os sites dos organismos, do CONAMA, consulte o órgão CETESB, consulte, enfim, o órgão do DAE, você pode fazer a identificação dos requisitos legais, tá? Agora, nessa atual conjuntura, é importante deixar claro para você que nem sempre as empresas conseguem fazer isso por conta própria. Geralmente, elas lançam mão de uma empresa terceirizada para fazer essa identificação. Mas não é mandatório, obrigatório que você tenha uma empresa terceirizada que faça a identificação dos requisitos legais. Eu tenho uma pergunta aqui que veio pelo YouTube, do José Antônio.
Quem realiza o gerenciamento das atividades, exemplo, resíduo, pode realizar auditoria de conformidade legal com base nas normas do sistema de gestão? Pode. Não existe nenhum requisito que você tenha que ter independência no que diz respeito à auditoria de conformidade legal. Existe esse requisito para auditoria interna, mas para auditoria de conformidade legal, agora, vamos deixar claro, né? Você auditando as suas próprias evidências, às vezes não tem uma confiança muito adequada no resultado final, mas isso não quer dizer que você não possa fazer. Agora, a auditoria interna, não. A auditoria interna você tem que manter a independência, né, para poder assegurar a eficácia do processo. Em relação à conformidade legal, não. Você mesmo pode fazer, não tem nenhum problema. Não tem nenhum requisito em relação a isso que você não possa fazer. Ok. Acho que basicamente, aqui tem outra pergunta do José Antônio, que veio do YouTube, o que você acha de uma empresa que realiza auditorias a cada 2 anos ou mais e tem os requisitos das normas de sistemas de gestão? Olha, Antônio, a empresa que realiza atividades de conformidade legal a cada 2 anos, depende muito do escopo que ela tem, depende muito do risco que ela tem no que diz respeito a atendimento aos requisitos legais, né? Eu não vou dizer para você que 2 anos é muito, que 2 anos é pouco, né? Agora, você tem que ver se você tem requisito que você tenha que mandar, por exemplo, relatório para o órgão de controle a cada 3 meses. Se você tem requisitos para mandar para o órgão de controle a cada 3 meses, é boa prática que você não faça somente a conformidade a cada 2 anos, que você verifique quais são esses itens que são mandatórios, a ser enviado relatório a cada 2 meses, 3 meses, e você, de vez em quando, dentro de uma periodicidade que você possa fazer, você cheque se isso está sendo feito. Porque o ruim é quando você tem que mandar um relatório anual e você só verifica a conformidade a cada 2 anos, quando você chega a cada 2 anos, você descobre que o relatório de 1 ano atrás não foi enviado, né? Então, eu já tive um caso no Paraná, por exemplo, o cara esqueceu de mandar o relatório do IBAMA e 4 meses depois ele recebeu uma multa de R$2.000, R$1.700 e poucos reais, porque ele não mandou o relatório do IBAMA. Quer dizer, é uma vez por ano. Se o cara não faz essa verificação, não tem como acompanhar, ele pode correr o risco de, eventualmente, não atender ao requisito legal. Tá? Eu tenho uma outra aqui do Igor, né? Temos em nossa empresa um software que nos auxilia no levantamento de todos os requisitos aplicáveis, porém este software retorna aproximadamente 280 requisitos aplicáveis. Por exemplo, existe um método mais eficiente para contatar requisitos aplicáveis efetivo de atendimento dos mesmos? Você sugere algum método eficiente e eficaz de levantar e compor evidências de atendimento? Olha, Igor, é que você possivelmente tem uma assinatura dessas empresas e quando você coloca lá resíduos, ele busca lá desde a NR25 de resíduos até, eventualmente, a Lei 6938, que é da poluição, né? Então, o ideal seria você localizar os requisitos por aspecto, né? Por quê? Porque, às vezes, com uma única evidência, você atende meia dúzia de legislações, né? Então, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Você tem os efluentes, que você tem resolução CONAMA 357, você tem resolução CONAMA 420, se eu não me recordo, não sei se é 420, está até aqui na apresentação. Você tem decreto estadual 8468, e aí o que você precisa para demonstrar o atendimento? Um monitoramento dos efluentes. Então, às vezes, um certificado, um monitoramento, uma evidência, você atende a 3, 4, 5, 7 legislações. Depende muito do número de legislações. Agora, quando ela retorna 280, e aí, às vezes, o software te dá a necessidade de você entrar em uma por uma para colocar a mesma evidência. É isso que não é muito prático, né? Então, quando eu tenho que entrar em cada uma da legislação para colocar a mesma evidência,
eu acho que aí a coisa não fica muito prática. Eu vi que alguns já tem algumas empresas que quando você coloca a evidência em uma, ela já vai copiando para as outras, né? Eu vi isso esses dias aí em uma dessas empresas aí que fornece legislações. Mas eu confesso para você que não é uma boa prática você ter que entrar em legislação por legislação para inserir lá a evidência, né? Eu tenho outra pergunta aqui. A auditoria remota na empresa é total ou parcial, visto que alguns processos precisam ser vistos e as entrevistas com os colaboradores nos postos de trabalho? Olha, da Sandra, né? Sandra Calado. Olha, Sandra, a auditoria de conformidade legal, ela pode ser feita remota, mas torna-se necessário uma visita, como você bem mencionou, aqui nas instalações da empresa. Agora, se é para você ficar, por exemplo, você vai ficar 3 dias, 4 dias, 5 dias fazendo auditoria de conformidade legal lá na empresa, você pode verificar todas as evidências de forma remota, né? E você tira aí um dia para ir lá fazer uma visita aos processos, principalmente na parte de armazenagens, de produtos químicos, de comunicação interna, tal, de tratamento de efluente. Tem que fazer uma visita em loco. Mas eu não preciso fazer, por exemplo, passar os 3 ou 4 dias dentro da empresa, os 5 dias dentro da empresa. Eu posso fazer todas as evidências que você tem, faço de forma remota e depois eu vou até a sua empresa somente para verificar, você vai na empresa somente para verificar uma visita e na realidade, confrontar algumas evidências que você viu com a prática que é realizada, né? Isso atende perfeitamente aí aos requisitos, tanto da 45.000 como da 14.001, sem nenhum problema. Ok? Muito bem. Eu queria agradecer aí a todas as pessoas que participaram direto ou indiretamente, aí mais uma vez aí ao Érica, ao Ivan, ao Gilson, né? A Adriana, a Adalberto, né? Ao Rodolfo, que também participou. Obrigado mais uma vez aí por vocês, era isso que a gente tinha para apresentar para vocês. Eu espero que vocês tenham clarificado um pouco mais aí o interesse de vocês para as questões de saúde, de conformidade na parte de saúde e segurança ocupacional. Eu espero ter clarificado aí algumas coisas para vocês. E boa sorte aí a todos e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.